Senado aprova projeto que trata da reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia e isenta até o fim do ano o PIS/COFINS cobrado sobre o óleo diesel. Ministro da Fazenda nega aumento de impostos para compensar a redução do PIS/COFINS e da CID no diesel. E Comissão Geral debate a crise dos combustíveis na Câmara dos Deputados. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Apesar da polêmica, o Senado aprovou agora há pouco a proposta da reoneração da folha de pagamento para diversos setores empresariais, assim como veio da Câmara. Muitos senadores foram contra a emenda aprovada pelos deputados, que zera até o fim do ano a cobrança de PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Quem tem os detalhes é a repórter Karine Beluso. Boa noite, Karine. Boa noite, Eni. Logo no início das votações de hoje, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou um entendimento com o governo de que se o Senado aprovasse a proposta da forma como ela veio da Câmara, ou seja, com essa emenda que zera até o fim do ano a cobrança de PIS/COFINS sobre o óleo diesel, esse ponto do texto seria vetado pelo presidente Michel Temer. Depois, o Poder Executivo editaria um decreto presidencial apontando outra solução para que o preço do litro do diesel caia um total de 46 centavos. O motivo desse acordo foi a urgência, porque se o Senado alterasse o projeto, ele teria que voltar para a Câmara e levaria mais alguns dias para a conclusão da votação. Muitos senadores contra a proposta não concordam com a renúncia para a Seguridade Social e o seguro-desemprego e dizem que não confiam na palavra do presidente Michel Temer. O governo argumenta que não teria como deixar de cobrir essas áreas porque esses repasses são garantidos pela Constituição. Voltamos ao estúdio. Ok, obrigada pelas informações, Karine. Os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, divulgaram uma nota oficial conjunta conclamando todos os envolvidos nas manifestações a retornarem ao trabalho. Eles afirmam que há necessidade indispensável de abastecer todos os setores da economia nacional, particularmente os que dizem respeito à alimentação, medicamentos e combustíveis. Os presidentes do Legislativo e do Executivo se comprometem a aprovar e colocar em prática, no menor tempo possível, todos os itens do acordo. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, negou o aumento de impostos para compensar a redução do PIS/COFINS e da CID no diesel. A medida foi negociada pelo governo para acabar com a greve dos caminhoneiros. Eduardo Guardia disse que foi mal compreendido ao explicar ontem que o governo teria de compensar a redução de 16 centavos no diesel. O ministro da Fazenda afirmou que não haverá aumento de tributos, mas redução de incentivos fiscais. O que o governo fará para compensar essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Então, eu deixei absolutamente claro na entrevista de ontem que em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. O que eu não fiz na entrevista de ontem foi detalhar quais as reduções de incentivos fiscais seriam apresentadas. Farei isso tão logo a gente possa sair com os atos legais, tão logo seja aprovado o projeto da reoneração. Além desses 16 centavos, o governo vai ressarcir a Petrobras pelos 30 centavos restantes, já que o acordo prevê redução de 46 centavos por litro, congelamento do valor por 60 dias e depois reajuste mensal. Segundo o ministro, o governo vai cortar gastos e usar um excedente de arrecadação para bancar a conta. Temos que cortar 3,8 bilhões numa situação que já é difícil e temos que abrir mão da nossa reserva de 5,7 bilhões de reais. Mas ele é absolutamente consistente com a nossa restrição fiscal. Senadores sugeriram ao ministro outras fontes de receita. Sabe para que o PIS/COFINS? Para os miseráveis. É dinheiro de assistência social, da Previdência.
é dinheiro do seguro-desemprego, do abono salarial. Nós estamos apresentando outra proposta, que é aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos em 2018, de 20% para 25%, lucros extraordinários. Me parece justo que esse esforço precisa ser compartilhado com os estados subnacionais, porque fica a impressão que essa carga tributária e moral é apenas do governo federal, mas não apenas, dos governos estaduais também. O que nós temos que cobrar imposto é de quem ganha, é no lucro, é no dividendo. Aqui nesse Senado, nesse Congresso Nacional, não se cobra lucro sobre dividendo. O pagamento de dividendo é isento. Nós mandamos para essa casa uma proposta que rende muito mais do que a tributação de herança, estimativas conservadoras, 10 bilhões de reais com a tributação do fundo fechado, inclusive compartilhado com o imposto de renda. Pois bem, a medida provisória caducou. Então, infelizmente, não tivemos apoio para fazer uma medida de justiça tributária que deveria ter sido feita. O plenário da Câmara foi transformado hoje em comissão geral. É quando convidados podem subir à tribuna e discutir com deputados e senadores sobre um tema específico. Nesta terça-feira, o assunto foi o preço dos combustíveis. Representantes do governo, das distribuidoras, dos postos e especialistas foram convidados para debater a crise no setor de combustíveis com senadores e deputados. Na abertura, os presidentes do Senado e da Câmara reafirmaram o compromisso de buscar soluções negociadas. Desde a quinta-feira passada, quando a crise evoluiu para algo que não se imaginava acontecer no Brasil nesse momento, nós estamos de plantão e os parlamentares também atendendo o chamamento da população brasileira. Todos se colocaram, sem exceção, sem motivação partidária, sem motivação política ou ideológica, mas pensando em encontrarmos uma solução negociada para esse tormento. A sociedade clama, com certeza, por soluções que possam aliviar nesse momento, o seu orçamento familiar e que no médio e longo prazo a gente possa ter, não apenas no setor de combustível, mas em todos os outros setores, maior competitividade, transparência, eficiência e, com certeza, melhores preços para a nossa população. O ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, justificou a decisão do governo de não interferir nos preços e a necessidade de preservar a integridade da Petrobras. Na medida em que nós consigamos definir um processo de formação de preço que não signifique o controle de preço, não signifique nenhuma ação governamental sobre a empresa, no sentido de inibir a sua presença, a sua sensibilidade, a sua participação no mercado, que é o espaço onde todos os preços se compõem. O representante da Agência Nacional de Petróleo afirmou que hoje o Brasil já importa 500 mil barris de combustíveis por dia e esse número deverá dobrar nos próximos 10 anos. Ele defendeu investimentos para diminuir a dependência com importações. Investimentos em refinarias, investimento em produção de biocombustíveis, investimento em logística. Para o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, todo controle de preços é visto com restrições. O representante do Conselho defendeu mudanças no setor. Seja permitido que produtores de álcool possam vender diretamente aos revendedores, retirando uma dupla margem que hoje ocorre nesse mercado, à medida em que os produtores de etanol são obrigados a vender aos distribuidores, que por sua vez repassam aos revendedores. Isso é uma barreira eminentemente regulatória, senhor presidente. Outra medida, repensar a proibição de verticalização no setor de varejo de combustíveis. Hoje, refinarias e distribuidoras não são autorizadas a possuir postos de combustíveis. Se essa medida fosse flexibilizada, poderia levar a uma redução de preços. O
Congresso Nacional lançou nesta terça-feira o Documento Nacional de Identidade, o DNI, que vai começar a ser disponibilizado para servidores da Câmara e do Senado. O Sistema Digital de Identificação Civil unifica numa só base de dados documentos como a identidade, título de eleitor e CPF. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou a importância da iniciativa para o combate a fraudes. Em um único aplicativo de celular estarão foto, dados biométricos, documento de identificação, CPF e título de eleitor. Os dados farão parte de um banco de dados unificado em todo o país. O DNI foi lançado no Congresso Nacional nesta terça-feira para um período de testes. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre e contou com a presença do presidente do TSE, Luiz Fux, ministros do Tribunal e parlamentares. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o DNI será um avanço para a sociedade brasileira. Que tenhamos todos a segurança do ponto de vista da unificação desse documento, mas também a segurança de uma eleição limpa, transparente, porque todos nós, apesar de todos os solavancos, apesar de todas as crises pelas quais nós passamos e estamos passando, ainda não tem regime melhor para se viver do que o regime democrático. O DNI permitirá a conferência da identidade do cidadão por outra pessoa que também tem o aplicativo, dificultando que alguém tente se passar por outro no momento de se identificar. O presidente do TSE, Luiz Fux, destacou o trabalho conjunto que foi realizado entre os poderes para viabilizar a iniciativa. O Brasil é uma república federativa composta de poderes harmônicos e independentes. E essa é uma prova inequívoca de que a conjugação institucional e a harmonia entre os poderes pode levar o nosso país a um porto seguro muito diferente daqueles que hoje, de forma pessimistas, pretendem levar o nosso país ao naufrágio. O senador Dário Berger foi o representante do Senado no Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional e participou da formulação da ferramenta nos últimos meses. Logo após a cerimônia, o senador foi o primeiro a se cadastrar no Sistema Digital de Identificação. O procedimento é o mesmo para todos. Basta baixar o aplicativo do DNI no celular, no site www.dni.gov.br. Esse documento, ele, ao longo do tempo, vai substituir todos os outros nossos documentos, que são em torno de 20 e tantos documentos. Olha só, vai facilitar a vida das pessoas num sistema moderno, seguro, e que o Brasil passa a ser um dos protagonistas mundial nessa inovação. No Senado estão espalhados 3 postos para certificação do documento. Um no Espaço do Servidor, um próximo à Galeria Ivandro Cunha Lima e um no Cafezinho dos Senadores. O atendimento vai até o dia 29 de junho, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. A expectativa é que o DNI esteja disponível para a população no segundo semestre deste ano. O Documento Nacional de Identidade também irá incluir no futuro outros documentos como a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira de Trabalho. Representantes de lotéricas e da Caixa Econômica Federal chegaram a um acordo hoje em audiência na presidência do Senado sobre reivindicações da categoria. Mais informações na reportagem de Tomás Guida. Foram meses de intensas negociações na Câmara e no Senado até que a Caixa Econômica Federal firmasse acordo nesta terça-feira na presidência do Senado. As lotéricas pediam reajustes no valor das tarifas dos serviços prestados pelos comissionários e demais correspondentes. Eunício Oliveira destacou que o diálogo e o entendimento conquistado foi o melhor para ambos os lados. Para o presidente da Caixa, o acordo foi fundamental para manter os serviços prestados por mais de 13 mil lotéricas em todo o país. Nós reajustamos nos convênios das concessionárias de serviço público, água, luz, telefone, em 68%. Os boletos bancários da Caixa Econômica Federal, que todos são pagos nas casas lotéricas, em 38%, e os boletos de outros bancos em 23%. 120 milhões de pessoas atendidas e, principalmente,
faz diferença um acordo como esse naqueles municípios que uma casa lotérica ela representa o único banco numa distância de muitos e muitos quilômetros. Com a assinatura do termo de compromisso, o projeto de lei que aguarda votação no plenário que tratava do assunto será arquivado. O presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas afirmou que o acordo foi o maior avanço da categoria nos últimos 40 anos. O acordo foi o maior avanço que a categoria já teve nesses últimos 40 anos, né? Principalmente por ter estabelecido uma database. Nós precisávamos, todos os contratos no Brasil têm uma data em que ele tem que ser revisto e reajustado. O nosso não tinha. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador Eduardo Lopes. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a crise dos combustíveis. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.